Boa noite a quem está aqui em Portugal, né? Boa tarde para quem está aí no Brasil nesse momento, 16 horas e 30 minutos por aí. Hoje é uma live muito especial. Eu vim aqui conversar com um cara genial, né? Ele é um cara incrível, né? Incrível que todos conheçam. Ele é um cara que é uma referência nacional. Vou chamar o professor aqui. Olá, professor. Olá, querido, tudo bem, Alexandre? Como está? Tudo bem? Tudo, graças a Deus, e você, tá bom? Tudo maravilha. Estava te acompanhando hoje à tarde lá nesse lugar maravilhoso onde você mora. Ah, é, aqui é Que bom, aqui é... coisa incrível. Isso aí é uma fonte de inspiração que você bebe de gole, né? Aqui é tranquilo, é. Nossa. Professor, então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, né? Já é a segunda vez que o senhor me dá a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que nos interessa tanto, né? Que é as demandas organizacionais, né? Esse mundo organizacional, ao qual nós temos aqui um viés bem interessante, que é um viés, eu posso até dizer que é um pouco menos natural do que a grande maioria das pessoas que trabalham com gestão, que é essa pegada mais comportamental, né? Eu trabalho com neurociência aplicada a negócios, o senhor é antropólogo e o senhor é um dos pioneiros, inclusive que eu tenho de memória, que iniciaram a busca desse viés de enxergar a ciência organizacional, né? A ciência da administração e da consultoria como um reflexo das ações comportamentais trazidas da nossa evolução, trazidas da nossa origem, e que há muito tempo, lá desde no início dos anos 90, o senhor já falava nisso, e era algo surpreendente, assim, porque até hoje, né, ela é um viés que traz muita curiosidade, porque as pessoas se reconhecem nos seus comportamentos como se fosse algo novo, como se fosse uma surpresa. Mas se você for ver, se você for fazer uma autorreflexão, todos nós sabemos exatamente como nós agimos, como as outras pessoas agem, mas a gente não aprende a lidar com isso de uma forma consciente, né? E lá no início dos anos 90, então, o professor Marins começou a trazer essa mistura de ciências e algo que me encanta demais, e eu defendo muito isso na nossa prática como professores, de misturar ciências, de buscar alternativas para explicarem e complementarem esse trabalho maravilhoso que a gente faz, que é trazer solução para as pessoas. A solução dificilmente ela está numa única via, né? Então, assim, quando você estuda somente um único caminho, você fica condicionado. E o professor Marins há muito tempo já traz essa busca alternativa de ciências e misturando isso numa busca de uma solução mais agregadora. E eu, né, fui impetuoso nesse sentido de trazer o professor Marins para uma parceria, para um programa que nós estamos construindo. O professor sempre extremamente solícito, né? E é algo assim que também me ensina muito, que é a sua humildade, professor, de ouvir a todos, de responder a todo mundo que lhe procura pessoalmente. Isso é algo incrível, porque a sua rede ela é gigante, o seu nível de ocupação também é algo extraordinário. E quando o senhor responde para a gente, né, nós meros mortais aqui, que estão buscando, né, e não estão. Eu digo que eu sou iniciante de carreira perto do senhor, é algo que me deixa extremamente confortado, extremamente feliz, né, e é um momento que o senhor pode ter certeza que eu valorizo muito e eu estou muito orgulhoso de poder dividir isso com as pessoas que me acompanham e espero também contribuir um pouquinho com as pessoas que lhe acompanham. Eu vou pedir que o senhor se apresente, então, para a nossa rede aqui, né, e para quem vai estar nos assistindo através do programa do MBA que a gente está montando. Então, Alexandre, eu sou antropólogo, né? Sou professor de antropologia. É isso que eu sou e fui a vida inteira, né? Então, eu não tenho nada além disso. E é em função disso que a gente escreve, que a gente fala, que a gente... Né? Porque não tenha dúvida que toda, né, a empresa vem da própria palavra empreender, né? Quer dizer, empreender é fazer, né? Então, é um grupo de pessoas
buscando fazer alguma coisa. E a antropologia mostra exatamente isso. Quer dizer, não existe empresa sem pessoas focadas em, como eu digo, em caçar o emu, né? Em fazer aquilo que tem que ser feito. Quer dizer, o papel da gestão, o papel é motivar no sentido racional, né? No sentido de dar motivos, né? Dar razões de ordem lógica, racional, etc., para que as pessoas façam aquilo que delas é esperado. E o que a gente sempre falou, né, é que se você não quer participar daquela caçada, né, que é aquele empreender, é melhor você ficar em casa, é melhor você procurar outra atividade que você se sinta com motivos para fazer, porque você está dando um tiro no próprio pé, né? Então, o que a gente sempre falou é que não adianta você ser uma pessoa que brigue contra o tema, né? O tema que você tem que trabalhar 8 horas por dia, né? As melhores 8 horas por dia, vezes os melhores 35 anos, 40 da sua vida, né? Então, se você fizer desse seu trabalho um castigo, você merece o castigo que você buscou, né? Não é? Porque Perfeito, perfeito. não tem alternativa, né? Então eu vejo hoje, né, até fiz um programa de televisão sobre isso, pessoas buscando qualidade de vida fora do trabalho, né? Excluem da qualidade de vida o trabalho, né? A sua atividade Uhum. profissional, a sua profissão. Isso é uma idiotice, né? Porque ele passa as 8 melhores horas do dia trabalhando, vezes os 35 melhores anos da vida dele trabalhando. Se ele excluir isso, ele vai ter o quê para ter qualidade de vida? Ele vai ter as 8 horas restantes, né? Que ele não está nem dormindo, nem trabalhando. Ou seja, ele vai viver um terço da vida dele, né? Quando muito, né? Então, aí é isso que a gente sempre fala. Então, a gente eu sempre trabalhei muito com o óbvio, né? Porque é uma coisa muito simples, muito óbvia isso, né? Que é também que você não existe nem um minuto atrás, nem um minuto à frente. Você só existe aqui e agora, né? No hic et nunc, como se diz em latim. No aqui e agora, o único momento real da existência. Então, se você desperdiçar esse único momento real da sua existência, você está desperdiçando a própria vida, né? Então, e viver é trabalhar. E tem coisas empíricas muito interessantes na antropologia, que é muito bonito. Eu falo, por exemplo, conheci o Alexandre lá em Portugal. Ele tem 1,80 m, né? Todo mundo fala, mas quem é ele? Eu falo, peraí que eu estou descrevendo. Ele usa óculos, ele é moreno, ele reparte o cabelo assim, assim, assim. Sei, Pani, mas quem é ele? Eu falei, peraí, ele é casado, com fulana de tal. Sei, Marisa, mas quem é ele? Pode reparar que enquanto eu não disser a sua profissão, o que você faz, a pessoa, o Aham. interlocutor, continua perguntando quem é ele. Eu posso dar sua ficha biomédica inteira, né? Eu posso, já foi operado disso, já foi operado, eu posso falar tudo. A outra pessoa vai falar, mas quem é ele? O quem é? Tanto é que em inglês, né, que é muito sharp, né, que é muito direto, fala what do you do for living? O que você faz para viver? Uhum. Né? A pergunta, Uhum. eles não perguntam quem é você, eles falam o que você faz para viver. Quer dizer, por quê? Porque Claro, é muito óbvio que você é aquilo que você faz. Né? Agora, se claro. você briga com aquilo que você faz, então você buscou o caminho da infelicidade. Né? Não, e eu acho que o professor acabou introduzindo de uma maneira fantástica o ponto principal da nossa live, que é a própria ciência do desempenho, ou seja, como é que você vai ter o melhor desempenho fazendo algo que você não gosta, né? Então, assim, se a gente for ver as maiores personalidades de sucesso no mundo, é muito difícil você ver alguém que faz algo que não gosta. Porque quando você faz algo que não gosta, você não consegue sobressair ou ter qualquer tipo de diferencial sobre qualquer outra pessoa do seu próprio convívio.
né? Obviamente, para que você consiga ter um melhor desempenho, é inevitável que você não olhe só para o futuro, que é o que eu vejo a grande maioria das pessoas falarem, e elas não me trazem uma novidade tão importante, porque assim, parece que as pessoas só pensam no futuro, pensam no futuro, pensam no futuro. E o professor, ele traz um viés muito importante, que é os segredos que o passado nos trazem também. Ou seja, o que faz um Homo sapiens feliz? Que é basicamente aquelas estruturas que as empresas não trazem, que você fica pensando, poxa, mas nós somos tão felizes com tão pouco, ou seja, o que nos traz desempenho, o que nos motiva, é basicamente as mesmas coisas que motivavam os nossos ancestrais lá 200 mil anos atrás, e a comparação que o senhor faz me fez refletir muito durante muito tempo, né? E eu encontrei a resposta no conhecimento do ser humano para que você traga resultado. Ou seja, eu vejo muita gente ensinando como tira resultado, eu vejo muito consultor dizendo, poxa, eu fiz um trabalho muito bacana naquela empresa, eu voltei um ano depois, tive que refazer de novo. Por quê? Porque é ser humano que está por trás. A ferramenta é perfeita, a regra é perfeita. Mas se você não entender de como o ser humano funciona, né, eu acho que todo esse assunto relacionado à performance, a desempenho, ela não faz muito sentido, né, professor? E veja bem, e não é só, eu acho assim, né? Não é só gostar do que faz, né? Não é só fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz, né? Na verdade, quanto menos você gosta daquilo que faz, né? Menos você estuda, menos você se aprofunda, menos você fica Com brigando com certeza. aquele tema. Isso que eu digo que é brigar com o tema. E aí você vai num círculo vicioso de gostar cada vez menos. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não fazem o que elas gostam, elas aprendem a gostar do que elas fazem. E Aham, isto é uma coisa que você é capaz de fazer, né? claro. Porque ninguém ama aquilo que desconhece. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se dedica, quanto mais você se empenha, né? Mais você tem essa capacidade de aprender a gostar, porque é ato de vontade, não é ato de Claro. sentimento. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que lembrar que muito mais importante que a inteligência, que é um farol que ilumina o caminho, como diziam os pré-socráticos, né? É muito mais o ser humano, a liberdade do ser humano é um atributo da vontade, não é da inteligência, né? A inteligência ela é criadora, mas ela não é livre, né? Os sofistas diziam uma coisa que eu acho muito bonita, né? Se eu souber ou tiver experimentado que fogo queima, não há como a minha inteligência me dizer até eu morrer que fogo não queima. Ela não tem essa liberdade, né? Ela vai me Entendi. dizer até morrer que fogo queima e vai sempre Claro, me alertar que fogo queima, né? Mas claro, embora eu saiba que fogo queima, queima, né? Se eu quiser eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. Por isso que greve de claro. fome é tão simbólica na sociedade humana. A minha fisiologia me diz como, senão você vai morrer. O meu instinto de preservação da espécie me dá fome para que eu me lembre de comer, não é verdade? Claro, E eu, em claro. holocausto às vítimas, não sei do que, do Afeganistão, sei lá, não como e morro. É o único animal capaz de fazer greve de fome. Por isso que é tão simbólico. Qualquer presidiário que Incrível. faça greve de fome sai na primeira página do jornal. Porque ninguém nunca viu um gato fazendo greve de fome contra o Whiskas, né? Ou contra, Verdade. sei lá, a comida do cachorro. Verdade. Agora, então, essa liberdade do ser humano é que ela precisa, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Dar motivos a ela para que façam as escolhas certas. Né? Tem um Perfeito. ditado em inglês muito interessante que diz, né? Eu posso levar o cavalo até o rio, mas ele só vai beber a água que ele quiser beber. Né? Eu não Claro. tenho como. Então, o que é motivar? Motivar é levar o cavalo até o rio, né? Mas ele só vai beber água. Por isso que a gente sempre fala que a motivação é uma porta que só se abre por dentro, né? Todo mundo quer
milagres de motivação. Isso não existe. Pílulas de motivação. Isso não existe, né? O que existe é você entender os motivos e não brigar com o tema. Então, essas coisas aí é que são... E outra coisa que eu vejo muito, Alexandre, é o abstracionismo que a gente vive nos dias de hoje. A gente vive muito com atitudes e pouco com comportamentos. Então, atitude é uma coisa que eu não posso medir, né? Eu não posso medir alegria, não posso medir felicidade, não posso medir coisas abstratas, eu só posso medir coisas concretas, comportamentais. Porque behavior em inglês, que é comportamento, é uma coisa funcional e observável. Na língua portuguesa, principalmente no Brasil, não sei aí em Portugal, a gente traduziu o behavior como atitude, né? Então, e não como comportamento. Então, e isso faz uma confusão na cabeça das pessoas, monstra, na minha opinião. É um dos maiores problemas para mim é esse. Então, eu vivo num mundo abstrato de atitudes. Eu quero ter um casamento feliz, só que os meus comportamentos efetivos me levam pelo caminho contrário. Eu quero ter um bom clima na empresa, mas o que é isso? O que eu tenho que fazer concretamente? Então, a gente vive num mundo muito abstrato. Eu quero ser feliz no meu trabalho, mas ninguém explica o que você tem que fazer para que você possa encontrar o caminho da felicidade naquilo que você faz. Não é? Então, a gente fica sempre num abstrato de atitudes e boas intenções, e missões, e visões, e aquela coisa toda, e não sai do canto, né? Porque você não trabalha com comportamentos, você trabalha só com atitudes. Né? Então, eu vejo, por exemplo, nas empresas, eu até me rio muito. Antes eu me irritava, mas com a idade você vai ficando mais dócil, né? Eu vejo, fala para a moça, né? Atenda bem, né? Seja cortês, né? Você seja liana, cortês, agradável, seja simpática, e não diz a ela o que ela tem que fazer. Quer dizer, então daí fala, use o bom senso. Ora, bom senso, eu só posso confiar no meu. Né? Claro. O que é bom senso? Fale para mim. Não é? Então, eu acho assim, Alexandre, a gente faz da vida da gente uma melhoria contínua do auto-engano. Não é? A gente vai se enganando com abstracionismos, sabe? Então, na empresa da gente, eu não sei o que eu faço, já falei para atenderem bem, mas você explicou o que é para... Então, eu vejo, por exemplo, Alexandre, aqueles quadrinhos de missão, visão, propósito, e você vê, pergunta se o motorista sabe o que é aquela missão, aquela visão, aquele propósito, na função dele de motorista. Ele fala, não, aquilo não é para mim, aquilo é para os homens lá que tem aquele quadrinho na parede. Pergunta para a recepcionista, para a pessoa de qualidade, para o homem de chão de fábrica, não tem nada a ver. Então, há uma incoerência entre o discurso e a prática, irritante para qualquer ser humano. Daí ele se sente enganado e o pior, ele se sente enganando. Não é? Porque ele se sente enganado e enganando, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é nada do que ele poderia fazer. Então, uma vez eu fiz uma pesquisa, né? Nunca mais fiz, né? Perguntando assim, se você fosse motivado, você daria mais do que você dá para a sua empresa, para o seu emprego? 100%, diz que sim, 100%. Claro, eu nunca fiz uma pesquisa que desse 100%. Essa foi a única. Agora, eu pergunto assim, o que é motivado? O que você quer para ser motivado? Né? Ele também não sabe. Claro. Não é? Quer dizer, porque os motivos são dados pela vida concreta, pelo dia a dia concreto. Não é? E nas pequenas coisas. Por isso que eu brigo muito com a... Então, qual é o segredo, né, da performance? Qual é o segredo, né, do desempenho? Depois eu quero mostrar para você a etimologia de desempenho, né? Que é o commitment, o comprometimento, né? Quer dizer, você se comprometer com aquilo que você faz
significa... Agora, quais são os comportamentos decorrentes da atitude de comprometimento? É você estudar, é você participar, você não se economizar, você estar junto, você ler. Muito bem, o comprometimento. A segunda é a atenção aos detalhes. Não é? Porque não adianta, são os detalhes que fazem a diferença Sempre, na vida. sempre. Não é? Então, se você trabalhar, por exemplo, qual é o maior empecilho ou tropeço de um relacionamento conjugal, por exemplo? É a ausência de polidez, ausência, que são comportamentos simples de dizer com licença, por favor, obrigado, me desculpe, puxar a cadeira para a mulher sentar, sabe? É um detalhe. São detalhes que vão se perdendo. Esperar o outro parceiro lá, né, ou a sua parceira para que comam juntos, é você não usar palavras rudes, é você não... Quer dizer, é isso que faz um casamento durar. Agora, a gente... Claro. Então, não tem mistério. O mistério está na simplicidade. Né? Isso já dizia o Leonardo da Vinci lá. Quer dizer, o mistério está no simples, né? O segredo está no detalhe. Mas as pessoas, elas querem pensar macro. Elas querem... É que nem você falou, né? Essa coisa do futuro. Né? Tem que pensar no... Mas o futuro é feito hoje. Né? O futuro é feito hoje. Então, o que é cultura em antropologia? Olha que coisa interessante. Cultura é o conjunto de tradições, necessidades e aspirações de um povo, pode ser até de uma pessoa. Cultura no sentido antropológico, não no sentido de erudição. Né? Então, o que são as tradições? É o seu passado. Foi a sua formação, é o que formou a sua personalidade, que é uma soma, né? Que é um produto de temperamento mais caráter, mais meio ambiente. O temperamento é aquilo que você tem nato, vamos chamar assim. Caráter é aquilo que você forma em você e o meio ambiente que você viveu. É claro que se você viveu num meio ambiente terrível, o seu esforço é exigido de você mesmo um esforço superior, né? Um esforço adicional. Isso vai dar a personalidade que vem daquela máscara grega, né, do teatro, persona. Agora, então, são as suas tradições, né, a sua história, vamos dizer, o que trouxe você até aqui, as suas necessidades, quer dizer, a sua visão de presente, né, a sua visão da realidade concreta e as suas aspirações, o seu futuro, aquilo que você quer. Agora, o passado, ele serve como lição para o presente, mas eu não posso viver o passado. Não é? Eu tenho que aprender com as lições da história. Você que estudou neurociência bastante, você vê que os neurocientistas chamam lições da história. Né? Das prateleiras do cérebro, chamam Lessons of History. O que eles chamam de Lessons of History é aquilo que você colocou nas prateleiras do seu cérebro. Né? São os modelos mentais construídos, claro. Então, para você ter o insight, para poder ser uma pessoa inovadora, criativa, etc. Por isso precisa ler, estudar, aprender, encher as prateleiras do cérebro de informação. Né? E a sua visão de futuro é uma opção que você faz. Né? Quanta gente fala, mas professor, o senhor nunca... Eu me lembro do Peter Drucker, né? Eu uma vez perguntei para ele, eu fiz vários cursos com ele, perguntei para ele por que o senhor nunca foi um professor de uma grande universidade, tipo Harvard, MIT, porque eles pagariam, eu acredito que dariam a vida para ter o senhor como professor. Sim. Ele falou, você tem que fazer opções na vida. E não há ambiente mais sórdido que um ambiente de universidade. E é verdade. Eu que vivi, que sou professor de uma universidade federal, né, é isso mesmo. Quer dizer, ele falou, não, o meu foco era ajudar as pessoas a construírem isso na universidade, eu seria incapaz de fazer. Olha que coisa mais absurda, sendo que, teoricamente, a universidade é o campo para isso. Claro, é o pilar disso. Para isso, né? Então, você vê que ele teve uma vida simples, né? Uma vida tranquila até morrer,
né? Ensinando, escrevendo. Então, são opções que você tem que fazer na vida. E são os trade-offs da vida, né? Eu tenho que saber que se eu quero alguma coisa com a mão direita, eu tenho que saber abrir mão de muitas coisas que eu igualmente eu gostaria de ter com a mão esquerda, né? Agora, isso que é bom da antropologia, né? Isso eu aprendi muito sofisticadamente, mas tem um ditado mineiro que diz: você não pode comer o bolo e ficar com o bolo, que é exatamente isso. É Não, exatamente é isso. Ou incrível, é você incrível. come o bolo ou Não, fica com o bolo. Tem, o pessoal está perguntando. aqui no interior, eu uma vez, eu estava com a cozinheira aqui na fazenda e falei para ela assim, filha, dá uma olhada lá no churrasco, né? Como é que está lá e depois vem aqui para... ela falou para mim, professor, 2 sentidos no aço milho. Falei para ela, o que é isso, 2 sentidos não aço milho, né? Ela falou, é o seguinte, professor, ou eu mal faço uma coisa ou mal faço outra. E achei interessante, porque ela não falou ou eu bem faço uma coisa ou bem faço outra. Ela falou mal. Quer dizer, as duas coisas não dá para fazer, ela falou, nem mal. Né? Então, veja que é uma coisa da sabedoria popular do ser humano. Não é? Quem está tirando bumerangue não está com lança. Quem está com lança não tá. Quem está vendo as pegadas de Emu não está com bumerangue na mão. É simples. Eu fico, eu fico numa posição aqui muito difícil, professor, porque assim, o senhor traz insights assim que eu acho que a gente poderia passar uma noite inteira conversando, assim, sobre cada detalhe que você vai trazendo, assim, a gente poderia fazer uma troca muito produtiva. As pessoas estão me perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar no meu IGTV e eu também jogo ela lá depois para o meu canal do YouTube, no @NeuroExpert. Né? Então vai lá no YouTube, coloca NeuroExpert lá, tem acesso a todas as lives que a gente fez, inclusive a última live que eu fiz com o professor Marins também está lá. E todas as lives daqui para frente sempre eu coloco lá para que vocês tenham acesso para sempre dessa live. Professor, eu separei algumas perguntas aqui que eu queria fazer para o senhor para falar mesmo sobre a disciplina que a gente está se propondo a trazer e os conteúdos que a gente está se propondo a trazer nesse programa diferente, aí, nesse projeto diferente que a gente ainda não lançou, mas que ele vai vir à tona aí com essa nossa parceria das nossas empresas também. Eu fiz a primeira pergunta é a seguinte: o que significa um bom desempenho para o mundo da gestão moderna? Vamos trazer dentro desse lado. Para a gestão moderna, que todo mundo fala em gestão modernas, ferramentas de futuro, como se o passado não interessasse mais, como se tudo que você aprendeu no passado não valesse de nada, né? Então, o que seria então o desempenho para essa nova gestão? O que as pessoas buscam como desempenho? Olha, deixa eu falar primeiro da etimologia de desempenho. Bora. Destirar, né? Descascar, Sim. tirar a casca é um prefixo de negação. Desatualizado, não atualizado. Empenho é uma coisa que você faz para o futuro. Eu não sei se você já trabalhou no serviço público, mas no serviço público fala assim, não, essa verba já está empenhada. O que é Ok. empenhada? Ela está reservada, mas ela não está usada ainda. Ok. Então, veja bem que interessante. Né? Ela está empenhada, ela está guardada para ser usada numa oportunidade, seja no futuro. Isso é um empenho. Desempenho é Ok. tirar do futuro e trazer para o presente. Maravilha. Né? Eu tiro o empenho e crio um desempenho, ou seja, eu trago ele para a realidade concreta. Né? Então, agora, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não precisa se preocupar com o passado, porque o passado ele existe dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Nós somos um produto do passado. Eu sou hoje um produto de ontem. Eu, hoje de manhã, fiz uma live, né, com investidores internacionais, né, pelo Zoom, e aprendi muito, por exemplo, sobre os Países Baixos, por exemplo. Né? Quer dizer, então, eu hoje sou muito diferente de ontem. Entendeu? Quer dizer, e eu não preciso ficar me preocupando com isso. Quer dizer, o que eu tenho
é que aprender a como extrair as coisas do meu passado para o meu presente, para o empenho que eu estou dando, né, agora, nesse momento, para a realidade concreta minha. Né? É isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que aprender como que eu faço, porque tudo que eu vi, tudo que eu cheirei, tudo que eu comi, todas as experiências sensoriais que eu tive até hoje, elas estão nas prateleiras da minha memória, da minha memória inteligente. Agora, eu tenho um filtro para não deixar essa memória explodir toda hora, porque senão eu não vou aguentar, imagine. Por isso que quando a gente está em situação de estresse, né, dormindo pouco, fazendo uma série de coisas que não são anti-humanas, vem aquelas coisas na cabeça da gente, vem a minha avó, vem minha bisavó, aquilo mistura tudo na cabeça que a gente brinca, né? Vou ter que tomar um sossega-leão, né? Para poder, sei lá, para eu poder dormir, vou tomar um... Então eu tenho que dormir bem, eu tenho que aprender a relaxar, eu tenho que aprender a meditar. Isso para quê? Isso são comportamentos para eu usar o meu passado. Entendeu? Quer dizer, para eu poder... organizar a prateleira. Então, organizar a prateleira, para que eu torne efetiva a minha aprendizagem passada. Daí eu tenho que ter o quê? Foco no presente, não brigar com o tempo, tem que ter foco. Essa história, por exemplo, que foi muito comum no começo da geração Y, que ela é multitask kidding, né? Que posso fazer... Isso é uma mentira. E todo mundo já percebeu que é uma mentira. Você não consegue fazer 2, 3 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Não. Você consegue fazer... você consegue se distrair, né? Mas você não consegue, né, fazer aquilo, né, desempenhar, como eu disse, fazer a coisa, né, bem feita. E aí eu tenho que usar o quê? Toda a minha inteligência, que vai me dar o farol que ilumina o caminho, e a minha vontade para seguir o que a minha inteligência, a minha memória inteligente está me mostrando. Não é? Aí, então, é isso que eu tenho que fazer. Mas, para isso, eu tenho que desentulhar, olha, em vez de desempenhar, eu tenho que desentulhar a minha mente e o meu dia de tarefas que me tiram do foco, de coisas que me tiram do caminho onde eu quero chegar. Não é? Porque não adianta, não tem muito. Pode ter alguns caminhos que me levem aonde eu quero, mas tem sempre um caminho que é o mais lógico, que é o mais rápido, que é o mais direto, que tem menos atalhos. Agora, se eu não tiver uma boa saúde mental e física, eu vou estar a todo momento procurando atalhos. O que o atalho faz? Faz com que você demore mais para chegar onde você quer chegar. Então, nós temos uma sociedade em busca de atalhos para resolver problemas que têm que ser enfrentados, ou seja, olhados de frente, né? Com muita inteligência, com muita coragem, que não é ausência de medo, é você enfrentar os seus medos, né? E aprender. A vida é um aprender constante, né? E você tem que se empenhar no aprendizagem. O que é empenhar no aprendizagem? Você tem que fazer um plano da sua aprendizagem e depois você tem que desempenhar o aprendizado, né? Você tem que fazer com que ele ocorra. Agora, e a gente também tem que ter uma coisa, uma ideia de que a gente nunca sabe tudo, né? E é o próprio caminhar que faz a gente progredir no saber, né? Se você for esperar saber tudo para daí agir, você nunca vai agir, porque você nunca sabe tudo. Né? Em análise de sistema, a gente fala, eu tenho que deixar que o sistema desenvolva suas próprias negativas. Né? Se eu quiser prever todas as negativas antes, eu não vou sair do canto, eu não vou conseguir agir. Então, o que eu noto, por exemplo, as pessoas, às vezes, mais jovens, porque não tem muito a ver isso com idade, pessoas que têm medo de errar são pessoas que não fazem, não agem.
Não é? Por quê? Porque Verdade. elas não caminham, né? Mais vale você, né, sei lá, você caminhar se sujando um pouco, você caminhar Claro, do que você morrer sentado esperando todas as possíveis claro, claro, dúvidas serem resolvidas por antecipação, o que não existe. claro, Né? claro. Então, o que eu acho na ciência da administração é que a gente tem que valorizar mais aquilo que você estuda, que é a neurociência. Né? Quer dizer, você... Então, uma coisa, por exemplo, a gente está dando consultoria para uma grande empresa multinacional, eles falaram, professor, o que o senhor acha que é a primeira coisa? A primeira coisa é todo mundo assinar um documento, assinar um código de conduta se comprometendo a dormir 8 horas por noite. Então falou, professor, você Olha é isso. louco? Eu falei, é o que, sabe quem exige isso? A Microsoft. Quem exige isso é o grupo Alphabet. Né? Para as pessoas que chegam. Assinam um Não, código de conduta. é porque entenderam que a importância do sono Claro. na vida mental da pessoa, entende? Então, E isso é imprescindível para a sua produtividade, claro. a nossa fundação ela tem uma campanha mundial há 5 anos, hein? Há 5 anos. Que Ela maravilha, agora, em setembro, a nossa fundação faz 22 anos. Né? que maravilha. Ela, há 5 anos, tem uma fundação, Dormir Pouco, o Mal do Século XXI. Durma 8 horas por noite. Né? Que é, agora, por que você vê pessoas tão estressadas? Por que você vê pessoas com tanta falta de foco? Por que você vê essa luta pela desatenção, pela Ritalina que todo mundo está dando para as crianças, Uhum, para essa coisa toda? aham, Falta de aham. sono. É tão simples, é falta de dormir. Né? Agora a pessoa fala, mas professor, será que é isso? Falei, leia os estudos, entre no site da nossa fundação, veja lá os estudos científicos todos. Né? Tem Não, que dormir um com certeza. mínimo de 7 horas por noite. Né? Não, Agora, e jovens de 10 a 12, né? De 10 a 12, que estão construindo agora. Agora você veja, eu tenho netos, por exemplo, que me mandam um WhatsApp à 1 da manhã, e eu sei que às 7 eles estão na sala de aula. Eu não vou aprender absolutamente nada. Não Não, tem porque condição. é durante o sono que você faz o processo de seleção de aprendizado, né? Que a gente diz que a aprendizagem reversa, que é onde o seu cérebro joga fora toda a informação que não é importante e consolida em conexão neural aquela informação que é realmente relevante. Se você não tem essa manutenção do sono, inclusive o sono é algo. A gente acaba disparando do nosso assunto, mas é importante a gente falar isso. O sono é algo tão importante que ele consegue nos deixar pelo menos 8 horas ou um terço do nosso dia vulneráveis como espécie. Ou seja, quando você está dormindo, você se torna extremamente vulnerável. Se não fosse algo extremamente relevante, nunca um organismo traria esse tipo de comportamento que é o sono, não é verdade? Por Ou isso que seja, cavalo deve. dorme em pé. Olha isso. A maioria dos cavalos dorme, a maioria dorme em pé. Por quê? Porque é muito vulnerável. E ele sabe, Claro, ele é só presa e vem os claro, animais e pegam na jugular para poder fugir, claro. acordar e fugir. Impressionante, né? Professor, e quais seriam os principais skills, assim, desse desempenho? Se você fosse sugerir, assim, olha, para você ter uma boa performance, para você ter um bom desempenho, quais são os principais skills que deveremos trazer aí? Comprometimento, atenção aos detalhes e follow-up imediato. Terminar aquilo Maravilha. que você começa, seguir, ir atrás, sabe? Terminar as coisas que começa. Não querer abraçar o mundo com as pernas, começando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não terminando nenhuma. Isso dá a você até uma baixa autoestima, até um Claro. sentimento de não realização. Então, agora, essas três habilidades, né, esses skills aí, né, eles têm que ser decupados, vamos chamar assim, em comportamentos.
Aquilo que eu falei. Então, Uhum. o que, que é, quais são os comportamentos inerentes ao comprometimento? Aquilo que eu falei, você Ok. estudar, participar. E atenção aos detalhes, é você prestar atenção aos detalhes. Educar você. Como que você educa? Simples, gente. Presta atenção na natureza. Repete aquilo que você está fazendo. Né? Tenha aquilo que hoje se chama de mindfulness ou atenção plena, sei lá o Aham, nome, mas você aham, tem que aham. desenvolver, você não precisa ficar louco com isso, né? Não precisa ficar tarado com isso, mas você prestar mais atenção. Nós estamos com um déficit de atenção muito grande e não é por Aham. falta de remédio, é por falta de vontade, falta de domínio da vontade, de disciplina, Exatamente. etc. Bom, e agora, e o Exatamente. follow-up imediato é você, né, ter a disciplina. O que é disciplina? Disciplina sou eu pegar a estrada que me leva ao destino que eu quero chegar. Não Claro. adianta me dizer que tem outra estrada mais bonita. É onde você quer chegar. Né? E onde eu quero chegar, qual é o caminho mais lógico que eu tenho que tomar. Né? E aí eu tenho que ter essa disciplina de terminar as coisas, porque é muito gostoso você planejar. Então, no Brasil, o que eu noto também, uma coisa boba, né? Mas eu falo nas empresas, gente, agora nós tivemos um Visioning aqui com grandes indústrias, né? Tivemos, né, Aham. trabalhando com tecnologia 4.0, né? Com a indústria 4.0. E é muito fácil você fugir para o abstracionismo, né? É na hora você Claro, foge. Então é claro. assim, então eu vejo, por exemplo, assim, e tal coisa, né? E aquele centro de distribuição nosso no Nordeste? Não, isso está resolvido, porque a gente já encontrou uma empresa que vai fazer o projeto para aquilo. Quer dizer, então, mas não está resolvido. Você encontrou uma empresa que vai fazer o projeto, quer dizer, e o problema já você já vai pegar outro problema, você já vai pegar É. outra coisa. Quer dizer, há um charme no planejamento e há, sim, uma, um tédio na execução. Né? Executar é entediante, porque você vai ter que pegar todo dia, você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que fazer o follow-up, você vai ver se as pessoas certas estão no lugar certo, você vai ver se elas têm os equipamentos necessários, né, e os instrumentos para realizar aquilo que é exigido delas. Então, isso daí é Não, muito chato. É muito melhor a gente e planejar, sonhar com grande, pense certeza, grande. E aí, com então certeza. comprometimento, atenção aos detalhes e follow-up. É isso. Não, e a questão do planejamento, ele se torna inclusive um vício. Eu vejo muitas pessoas viciadas em projeto, viciada em ideia, viciada em coisas que nunca acontecem, porque quando você planeja algo, quando você tem uma ideia sobre algo, você vivencia esse algo no futuro e o Sim, teu cérebro libera dopamina, ele libera prazer quando você está vivenciando essa experiência claro. futura. E na hora da execução é o contrário. A execução é o dispêndio de energia. Então, por isso que muita gente sonha e pouca gente realiza. Porque É, o sonhar, o ter ideia é muito fácil, né? E é é por isso que muito as pessoas gostoso. dizem: "Ah, eu vou fazer mentoria agora, porque a mentoria você só passa informação". Gente, mas a mentoria é o efeito da experiência de quem fez. Você não pode Ora, e fazer uma daí, mentoria não, se eu você vejo, nunca por exemplo, fez. há uma fuga pelo abstrato, né? A pessoa está fugindo dela mesma. Em Exatamente, vez de ela exatamente. enfrentar, mas olha, eu vou contar para você, eu dava aula numa universidade americana até famosa, e teve uma palestra, eu até não consigo me lembrar por que essa palestra foi feita. Pela palestra, pela maior psicóloga de Harvard lá, né? E ela falou uma coisa que deixou todos nós assim atormentados. Né? Ela falou, olha, 80% das pessoas que fazem tratamento psicológico, até mesmo Aham, psiquiátrico, até aham. mesmo, né, ou psicanalítico, enfim, 80%, quando chega na hora de ela ter que enfrentar o seu problema, elas desistem. Né? Por quê? Porque é Incrível isso. mais ela, e daí ela falou uma coisa
que nós ficamos assim, rapaz, eu me lembro que foi um mês de comentário né, do que ela falou. Né? Ela falou assim, é mais fácil você ser uma pessoa problema. Porque daí todo mundo fala, Uhum. fala para o Alexandre, não, coitado, o Alexandre ele é problemático, ele não consegue fazer, ele é deprimido, ele falou, é mais fácil. As Claro, outras pessoas resolvem os problemas dela, né? Ela está claro, sempre sendo poupada, ela tem motivos para se vitimizar. Ela falou, claro, eu não estou dizendo que ela não tem problemas, por exemplo, até químicos no cérebro, por exemplo, claro, quando está em claro, depressão, claro, etc., né? Que claro, claro, deveria ser um tratamento psiquiátrico forte ou alguma coisa séria, né? claro, Não, mas ela claro. prefere se manter vítima do que enfrentar. Ela falou, pode reparar, quantos bipolares você conhece, quantas pessoas com problema que não tomam os remédios, né? Elas Claro. não tomam. Por que que elas não tomam, né? Porque Porque elas elas, a hora se que elas defendem na entrarem sua na fragilidade. normal, a hora que elas entrarem na normalidade, elas vão ter que enfrentar a realidade. Claro, É claro. melhor fugir da realidade. É Então, incrível. tem tudo isso aí, né, Alexandre? Ah, Ou seja, o ser humano é um animal complexo, né? é, Então, Não, e é por isso que estudar o ser humano na sua origem é algo fundamental. Assim, eu sou muito feliz pelo que eu faço, sabe, professor? Desde que eu comecei a estudar essa área e me relacionar com pessoas assim como o senhor, que também trabalha essa área de uma maneira muito simples, não simplista que a gente chama, né? Porque a gente sempre deixa isso muito claro, que existe uma complexidade muito forte sobre qualquer tipo de elemento que fala sobre cérebro, que fala sobre comportamento, né? O ser humano é o único animal que ele tem comportamentos inatos, ao mesmo tempo ele é tão diferente, né? Nós somos tão iguais, mas tão diferentes também. claro, claro. Então, isso é uma coisa fascinante. Mas, Não, e professor, assim, me diga uma você coisa. veja, por exemplo, né, Alexandre, o desenvolvimento científico e tecnológico que nós tivemos nesses últimos 100 anos, vamos chamar assim, vai? Sim, sim, Ou sim, sim, absurdo. 50 anos que seja, né? Agora, e o ser humano é o mesmo, né? Exatamente. É o mesmo de 150 mil anos atrás. Não tem criança modelo novo, modelo 2020. Exatamente. Não é que nem Exatamente. não é que nem carro, né? Exatamente. Então você veja que paradoxo interessante, né? O mesmo. Então É. você vê a altíssima tecnologia. Quando nós trabalhamos aqui com a indústria 4.0, que é digitalização, que é cidades inteligentes 5.0, Uhum. né? Onde que pega? Pega no comportamento simples das pessoas que não separam o lixo, né? De não ter uma política pública de pegar o lixo, né? Separado, de reciclar. Coisas, quer dizer, você vai, sonha, faz, acha uns nomes bonitos, né? Mas a coisa é muito simples, né? É jogar o Não, e lixo no exatamente lixo, né? isso. Exatamente isso. Isso me leva a outra pergunta que eu tinha aqui, que é: como o senhor vê o preparo do gestor nesse tempo de super informações e como que eles podem tomar, então, as melhores decisões? Ou seja, nós Então, vivemos num mundo de excesso de informação, né? A gente sabe que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação do que o imperador romano na sua época. é, Então, imagina como é que a gente lida com isso, professor? Como é que a gente consegue tirar o melhor desempenho dessa demanda absurda de informações e nem sempre verídicas, né? A gente vê que existe muita informação que ela é conturbada, então assim, você tem que ter uma análise crítica muito forte também em cima das fontes que você capta essa informação, né? Então, quem responde essa pergunta é o Howard Gardner, né, da Universidade de Harvard, que é o pai da teoria das inteligências múltiplas. Ele tem um livro Múltiplas. chamado Five Minds for the Future. Eu não sei se tem traduzido em português, deve ter Cinco Mentes Uhum. para o Futuro, talvez seja esse, se a tradução seja literal, onde ele Uhum. diz, ele fala de duas mentes principais. A primeira mente, você tem que ter uma... Quando ele fala em mente, ele fala em comportamento. Ele fala em atitude e depois comportamento. A primeira mente é uma mente selecionadora. Ninguém Uhum. levava ao imperador romano
informações desnecessárias para o imperador romano decidir. Quer dizer, então ele tinha poucas informações, mas ele tinha todas as informações, pelo menos teoricamente, a não ser os boicotes de palácio, né, para que ele Sim. pudesse governar Roma, né, o Império Romano. Agora, então ele não tinha essa distração com um monte de informações, então ele tinha maior capacidade de foco. Não é? Claro. Então, a primeira mente é uma mente selecionadora, quer dizer, se eu for ler, que é uma coisa que eu gostaria muito, né, que eu gosto muito, só o que é publicado diariamente sobre aborígenes australianos, que é o que eu estudei, eu não conseguiria ler. Se eu lesse só isso todo dia. Então, eu tenho que ter uma mente selecionadora. O que eu vou... por isso que, né, o Jim Collins e todo mundo, né, eu falo isso há muitos anos, você não tem que fazer uma lista de coisas a fazer, né? Você tem que fazer uma lista de coisas não fazer, uma lista de não fazer, uma lista de seleção, coisas que eu não vou fazer. Agora, claro. Então aí é a primeira coisa, uma mente selecionadora. E em segundo, ele fala uma mente sintetizadora, quer dizer, do que eu selecionei, eu ainda tenho que sintetizar. Não é? Porque, olha, esse barulho não estranhe não, que é o trator da fazenda aqui que está fazendo o trabalho. Então, é uma mente... Deixa ele trabalhar. É uma mente sintetizadora. Então, nós estamos vivendo nesse mundo que tem o joio e tem o trigo. Ao mesmo tempo que eu, por exemplo, fui visitar uma igreja uma vez na Europa, né, uma igreja que eu não sabia nem o nome, não sabia, eu passei em frente e entrei, né, daí abri o Google e soube tudo daquela igreja em 5 minutos. Né? Incrível. Eu encontrei tudo, né? A história, a coisa, quer dizer, no fim... Agora, isso é uma coisa que não tem preço, né? De delicioso, claro. De maravilhoso. Agora, ao mesmo tempo, se você não for capaz de selecionar seus WhatsApps, né? As suas, com quem você se relaciona, se você não for capaz de filtrar, né? De sintetizar, né, você organizar vai se perder no meio de informações. E muita gente me pergunta, como é que o senhor tem tempo de escrever? Como é que tem tempo de... Tempo é uma questão de preferência. Claro. Não é? Então, você que tem que ser o protagonista do seu tempo. Você que tem que ser o roteirista. Não se você deixar que os outros sejam. Claro. Não, e isso vem até de encontro. Desculpa, professor, eu tenho ainda mais 2 perguntas. Eu sei que os nossos tempos já está terminando, né? Mas é que o papo começa a ser levado assim por algo tão incrível. Mas não se prenda, eu poderia... Viu, Alexandre? Não se prenda às perguntas. Sabe? Se prenda à conversa. Não... Não, sim, mas eu gosto de jogar. O senhor acabou de falar nos modelos mentais, na organização, na síntese, né? E eu planejo muito também as lives e as pessoas que eu vou conversar para eu aprender, para eu tirar as dúvidas para mim, né? E eu acabo roteirizando isso na minha cabeça, né? Mas assim, o senhor até acabou falando um pouquinho sobre isso. A minha pergunta é basicamente assim, como é que a pessoa pode viver o seu próprio sonho na medida que ela também tem que se adaptar às oportunidades que o mercado oferece para ela? A gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Eu tenho verdadeiro pavor de palestrantes motivacionais que dizem que você tem que procurar o seu sonho acima de tudo e largar tudo para trás. A gente não sabe, a gente sabe que a vida não funciona dessa forma. A gente sabe que o início da nossa vida é uma intempérie até você se estabilizar ou até mesmo você ter a sorte de conseguir fazer e trabalhar no que lhe faz feliz. Então, como é que a gente consegue trazer de uma forma prática e verdadeira, professor? Eu sou muito amante da verdade. Como é que a pessoa concilia o seu sonho, que a gente sabe, agora o senhor acabou de falar de tempo, de aproveitamento de tempo, o seu sonho com as oportunidades que o mercado traz hoje? Como é que a gente consegue trazer isso? Os filósofos dizem isso de uma maneira muito bonita. Você tem que ter
a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Né? Os pés no chão é a humildade. Aí é que está. O que é humildade? Vem de humus. Né? Vem de humus. É a mesma origem de humanos. Olha que etimologia bonita. Né? Porque chama humanos porque no Velho Testamento Deus fez o homem do barro. Não é isso? Olha só. Por isso chama humanos, vem de humus. Né? Incrível, E a não saber. humildade significa você ter os pés no chão. E então você pode sonhar, pensar grande, mas você não pode tirar os pés do chão. Né? Os pés do chão é a sua realidade concreta. É a sua realidade. Então por que você também não pode ter a cabeça no chão? Porque daí você está tendo uma atitude de avestruz. Você está tendo uma atitude assim de eu não consigo, eu não posso, eu sou pobre, eu não fui feito para isso. Suas crenças limitantes, Dani. Exatamente. Então você tem que ter a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. E lembrar que ninguém chega ao pódio sozinho. Né? Todo mundo que tem os pés no chão sabe disso. Então você precisa se unir a pessoas boas que ajudem você nesse caminho que você vai fazer. Agora, isso não significa coach, isso não significa mentoria, isso significa você procurar caminhos fortes nas suas amizades, no seu trabalho, para que você frequência. Isso, para que você vá e usar essas coisas que a neurociência moderna estão explicando, claro. Né? Porque é tudo, claro. O ser humano, a gente quando conversa, Alexandre, a gente fatia o ser humano didaticamente, né? Mas tudo isso tem a ver com dormir 8 horas por noite. Claro, claro. Tudo isso é a mesma coisa. É o comportamento, é o comportamento. Entendeu? Para que você, com os pés no chão, possa caminhar para frente e nunca para trás, nem para o lado. Por isso tem que ter o foco. Por isso que tem que ter, né, um sonho grande e um brilho nos olhos, vamos chamar assim, por aquele sonho. Mas lembrar do seu pé no chão. Porque não adianta. E lembrar que você só vai chegar ao topo de uma escada subindo degrau por degrau. Né? E o que eu noto hoje é que há uma grande ansiedade pelo sucesso. Né? Na verdade, eu querendo acelerar o meu sucesso, eu acabo atropelando o meu sucesso em vez de acelerar o meu sucesso. E uma distorção do que é o sucesso, né, professor? Algo absurdo, assim. Nós temos uma pesquisa, Alexandre, com universitários, né? Moços e moças. O que você quer da nossa fundação? Eles falam, eu quero ser rico, famoso e invejado. Eu quero ser rica, famosa e invejada. Todos concordaram nesses 3 pontos. Agora eu falo, ótimo, não tem nada errado aí. Agora, como que faz para ser rico, famoso e invejado? Percurso disso. Qual é o caminho que vai percorrer? Não, aí quer que venha como, né, vem assim por uma infusão do Espírito Santo. Olha, na ciência infusa não existe. Não existe ciência infusa. Se você não trilhar o caminho, né, por isso que agora as pessoas não prestam atenção, por isso que eu não falo em caminho do sucesso. É um caminho que você tem que caminhar. É uma peregrinação, como se fosse para Santiago de Compostela, aí a partir de Portugal. Com certeza. Né? É um dispêndio de energia, claro. E é um caminho, vamos dizer assim, que não tem só asfalto, nem você numa Ferrari. Não, é você a pé em um caminho que tem pedras, que tem areia, que tem tudo, mas você tem que caminhar se você quiser chegar lá. Verdade. Essas coisas do caminho, do peregrino, né, é muito bonito, né, porque eles têm um simbolismo muito forte com a vida do ser humano. Você quer construir uma família feliz. Não, meu sonho, eu estou risada porque né, as pessoas mais jovens, né, porque a gente está sempre com meio de jovem, e eles falam, professor, meu sonho era ter uma família que nem a do senhor, assim, uma família feliz, todo mundo dá risada, todo mundo... Eu falo assim, mas e por que você não tem? Não é? Quer dizer, você tem que construir esse caminho, e são os trade-offs de novo.
Para você Claro, conquistar isso, você claro, tem que dizer não para 1 milhão de coisas claro, que claro, te claro, dariam enorme prazer, que te dariam claro, enorme satisfação em fazer, mas que claro. onde eu quero chegar, É o que eu digo, é você dono do seu cérebro. Né? tá? Às vezes chega um ponto da minha aula que eu separo o cérebro da pessoa, porque a pessoa é o racional, é o que você delimita para o seu caminho. E o seu cérebro tem as suas necessidades também. Então, E quer o dizer, que nem sempre o que é comanda, prazer para ele é prazer para você. e o que comanda o cérebro é a vontade, é a É disciplina, verdade, é a é o vontade. domínio da vontade. Não é o Então, querer, é a vontade. É. é, Professor, para nós fechar, então, a pergunta de praxe que eu faço a todas as lives com todos os professores desse programa que a gente está estabelecendo é: o que devemos estudar ou o que a gente vai ver numa disciplina que chama-se a ciência do desempenho? eu acho que a gente vai ter que estudar o que é desempenho para o ser humano, que é tudo isso que nós conversamos aqui. Sabe? Quer dizer, é claro que você tem que ter, ao mesmo tempo, você discutir o ser humano, que é o meu caso, né, como antropólogo, Aham, como você vai ter que mostrar para esse ser humano as ferramentas ideais para o desempenho, que é o caso perfeito. dos administradores de empresa, que é o caso das pessoas que trabalham com processos, métodos e Aham, processos, que são ferramentas, porque não adianta eu dizer assim, você vá lá e derrube aquela árvore, mas que instrumentos ele tem, não é? Então, claro. esse processo de instrumentos faz parte do desempenho. Eu não posso exigir o desempenho de alguém se ele não tiver os A mecanismos, ferramenta, os sistemas, as ferramentas para que ele possa claro, entregar esse desempenho. Então, claro. é um misto de tudo isso, né? É um misto de para onde eu quero chegar e os veículos para que eu possa chegar até lá, os meios, né? Perfeito. Perfeito. Professor Marins, muito obrigado mesmo por essa Eu que grande agradeço. oportunidade. Esse momento não tem preço, né? O que a gente vive, o que a gente consegue conversar e o que a gente consegue tirar de um papo tão leve, né? E de tantas construções aqui. Agradeço novamente, professor, o senhor Obrigado, ter eu que agradeço. confiado nessa ideia, estado aqui comigo, ter me dado a oportunidade de a gente conseguir já pela segunda vez fazer essa live e a gente vai estar Maior em prazer. mais programas junto. Muito obrigado a todos que tiverem perguntas, podem mandar para mim as perguntas e eu dou um jeito de contatar o professor, a gente conversa. Segue também o professor aí no perfil dele, né, professor underline Marins. Vocês Isso. E certamente depois vão ter você me lições manda o seu diárias. link para eu divulgar no meu pessoal lá. Com certeza, com certeza. Essa live ela vai ficar lá no meu canal no YouTube, então a NeuroExpert. Vai lá no YouTube, coloca NeuroExpert. Você vai achar a nossa live lá, talvez não essa semana, mas para a semana que vem a gente já colocou lá. Então, assim, vai encontrar a gente, vai poder rever isso, leva essa live para dentro da equipe, para dentro da empresa de vocês e me pergunta o que a gente está aprontando com essa live, o que a gente quer essa live e você aí vai ter uma surpresa muito grande dos projetos que estão nascendo a partir da construção desse papo muito gostoso que você acabou de ver. Professor, muito obrigado. Eu que Me dou agradeço. esse tempo final para dar o seu tchauzinho aí para Não, eu o só nosso tenho pessoal a que nos assistiu. agradecer a oportunidade aí, né, e muito sucesso nesse projeto junto com a universidade lá. Maior prazer. Sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e até a próxima oportunidade. Valeu. Estou saindo aqui, gente. Tchau, tchau, professor.